Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Daqui a pouco nós vamos aprofundarmos sobre o tema Tudo para a Glória de Deus, que é a lição número 5 que a gente vem acompanhando durante esse trimestre. Fica com nossa vinheta, aproveita aí para compartilhar nos grupos de WhatsApp essa live e em seguida nós retornamos para estudarmos juntos a nossa lição. Oi, gente! Então, mais uma vez a gente está aqui, né, para estudarmos a lição juntos, dessa vez aí a lição número 5, que tem como título Tudo pela Glória de Deus. Antes da gente dar início mesmo às nossas conversas aqui, gostaria de fazer uma oração, para que a gente possa ser inspirado pelo Espírito Santo agora, a poder ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus quer que a gente aprenda com esse tema que a gente está estudando. Então, oremos, fechem seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por estar aqui presente conosco nesse momento. Obrigada, Senhor, porque nós somos teus filhos amados e temos a oportunidade de estar sempre estudando a tua palavra. Nos conduza, Senhor, que a tua voz fique sensível aos nossos ouvidos, para que cada um de nós possa sair daqui com mais uma aprendizagem em direção, Senhor, ao nosso crescimento espiritual. Obrigada por todo o teu amor por nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, hoje aqui com a gente tem presente, né? Estamos convidados, que é a sala da Escola Sabatina, aqui da nossa Igreja do Bosque, para sempre jovens. É isso? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo da lição. É um privilégio receber vocês aqui. E para a gente, então, dar início agora ao nosso estudo, né? Essa lição, ela parece uma lição muito simples, na verdade. Acho que a mensagem dela ela é, de certa forma, simples, mas é profunda, né? Simples quer dizer que não tem tanta informação no sentido de não é algo muito complexo de explicar, de entender, mas eu acho que é algo que a gente precisa realmente do trabalho do Espírito Santo para fazer isso ser uma verdade na nossa vida, né? Como tudo, na verdade, quando a gente pensa na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã, precisamos sempre da mão de Deus sobre nós, né? Atuando para que Deus vá nos conduzindo, né, esse crescimento espiritual, que é o que acontece, né? Quando a gente se propõe a ser um seguidor de Cristo e a gente aceita o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, aí a gente começa essa jornada, e essa jornada não tem fim. Ela só vai ter fim quando a gente descansar ou realmente na volta de Cristo. Então, a lição, ela é um equilíbrio, né, entre essa liberdade que nós temos, junto com o conhecimento que a gente sempre vai ter, algo que está inerente do ser humano, né? Eu acredito que Deus nos criou para sermos seres que vamos passar a vida inteira aprendendo. E a gente estuda depois também no céu, que a gente também, na eternidade, nós vamos passar aprendendo, né? Então, sempre tem coisas para aprender de todos os assuntos possíveis. E quando a gente pensa na palavra de Deus também, né? Eu, como professora, gosto bastante disso. Eu penso nisso e falo, nossa, eu gosto, porque eu gosto bastante de estudar. Então, como a gente mantém esse equilíbrio entre essa liberdade que nós temos sim a liberdade, entre esse aprendizado, junto com esses itens, a gente tem a questão aqui da idolatria, que é um ponto aqui que a gente, acho que é um dos pontos centrais da nossa lição, né? O que representa essa idolatria, como a gente pode olhar para a nossa vida e pensar como que ela atua hoje, porque é um pouquinho diferente dos contextos que a gente vê na Bíblia, não que a mensagem é a mesma, mas os contextos de aplicação são um pouquinho diferentes, e ao mesmo tempo vendo o amor que Cristo demonstra para nós e que Ele nos convida a ter com Ele e aí automaticamente também ter com o nosso semelhante. Então é um pouquinho sobre esses pilares que a gente vai permear hoje a nossa discussão. E aí agora eu jogo aqui para o meu colega Du, para que ele possa continuar aí agora explorando essas temáticas, né, pilar por pilar aí. Bom, um dos temas abordados na nossa lição é o capítulo 8 de 1 Coríntios, né? Então lá tem uma tensão de vaidades ali,
que Paulo vem trazendo, né? E que estava trazendo uma tensão nessa igreja, na igreja de Corinto, né? Então, alguns cristãos entendiam que tudo bem comer carne sacrificada a ídolos, né? E outros já não aceitavam isso. E aí tinha essa tensão, e aí Paulo se colocou diante dessa tensão e passou a trazer a situação e o momento de cada um na fé cristã, né? Então, enquanto alguns detentores, né, de sabedoria, né, que eram pessoas já, quem sabe, de berço de igreja, líderes religiosos, né, e eles entendiam que, primeiro que esses ídolos nem são deuses, né, porque Deus existe só um. Então, não tem problema comer essa carne aí. Mas pessoas mais recentes na fé, quem sabe, que participaram dessas rotinas, né, de sacrifício, né, de usar essas carnes, então elas já não se sentiam bem com aquilo, porque trazia experiência, trazia coisas do histórico delas, né? Quando eles olhavam aqui, mas isso aqui tem mais a ver com aquela vida passada da gente, né, tal. E aí Paulo está diante dessa tensão, né? Essa pessoa mais nova na fé que fala, não, essa carne não. E os outros mais detentores de sabedoria que, não tem nada a ver. E aí esse conflito, né? E aí Paulo traz isso, né? E a gente também tem algo parecido acontecido em Atos 15, né? Quando tinha um conflito lá, é um relato de Atos 15, que falava, né, do conflito entre os judeus e gentios, né? Que eles tinham experiências diferentes, né? Histórias diferentes, formas de adoração diferentes, e aí formas de pensar diferentes, e aí a igreja precisou tratar isso, né? Também essa situação, né? E aí a gente pode até fazer uma analogia que é como se fosse duas pessoas subindo a escada, né? Umas pessoas, elas estão num degrau mais acima, né? E outras no degrau mais abaixo, mas quem sabe essas que estão no degrau mais acima, elas se acham superiores, né? Têm mais conhecimento e são detentoras da verdade, e quem sabe até querem impor às vezes, né? Não sei se... E às vezes a gente vê isso na igreja, quer impor, né? Porque, não, eu tenho tanto tempo de igreja, eu tenho tanto conhecimento, né? E você tem que fazer o que eu estou falando. E tira de lado a experiência e em que momento a outra pessoa, né? Que momento de degrau espiritual aquela outra pessoa está vivendo, né? E aí Paulo vem trazendo isso, né? E eu gostei até de uma ilustração da lanterna, né? Porque a lanterna, ela serve para iluminar o caminho, né? Então, mas se eu jogo a lanterna no seu rosto, ela mais te atrapalha do que ajuda. Então, é a forma como a gente usa a verdade, né? E Paulo está falando sobre isso, né? E quem está uns degraus acima, às vezes pode confundir isso com superioridade. Então, e é isso que eu queria conversar com vocês agora, né? Às vezes a gente usar o conhecimento bíblico como superioridade, né? Esse risco da gente usar isso, né? Em quais situações, tanto na igreja, né, no nosso cotidiano, a gente pode usar esse nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa razão, né, entre aspas, para desrespeitar, quem sabe, o sentimento de outros que não têm o mesmo conhecimento, não têm a mesma experiência. E aí eu queria que a gente discutisse junto isso aqui, se alguém puder colaborar, vamos conversar junto aqui. O Edu, essa pergunta é bem interessante que você colocou para nós, né? Então, assim, eu acho, a Kátia, na introdução, ela falou sobre que nós sempre estamos aprendendo. Então, a aprendizagem, ela é eterna, né? Nós vamos aprender na eternidade com Cristo. Exatamente. Então, nunca nós vamos estar no topo, né? Então, se a gente pensar na analogia que o Edu colocou sobre a escada, nós nunca vamos estar no último degrau. Nós sempre estaremos andando. Pode ser que estejamos em alguns degraus acima de outras pessoas. E é importante entender, né? Eu me lembro, quando eu tive meus filhos pequenos, eu participei de algumas palestras, né? A gente quer entender um pouco para educar melhor os nossos filhos, né? Eu não sou da área da psicologia, mas eu lembro uma psicóloga que fez uma palestra, ela falava sobre, não exatamente sobre degrau, mas ela falava sobre andar. Então, você está em andares diferentes. Então, um adulto ele está num andar
acima, a criança ela está no andar abaixo. Então, para que eu me relacione com ela, eu preciso descer, né? Apertar ela no elevador, descer no andar dela, olhar nos olhos dela, para que eu consiga realmente me relacionar com ela dentro da visão de mundo que ela tem e ajudá-la a enxergar e entender melhor todas as coisas. Quando nós entramos na caminhada, na jornada espiritual, é a mesma coisa. Por mais que eu já tenha uma jornada com Deus, uma caminhada com Deus já de algum tempo, eu estou em um andar específico, nós temos aqueles irmãos que estão no andar abaixo, né? E aí eu preciso descer esse degrau e olhar nos olhos, entender o momento, entender a circunstância, entender o que aquelas verdades está trazendo de diferença na vida dessa pessoa, para ajudá-lo a entender melhor o cenário e tomar as melhores decisões. Agora, o mais importante, né, porque como pai, eu me esqueço um pouco de mim e me preocupo com o desenvolvimento do meu filho. Agora, muitas vezes, como membro de igreja ou como cidadão, eu estou muito mais preocupado comigo e não me preocupo com o bem comum e com o crescimento dos outros. E é por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de descer esse degrau, descer esse andar. Né? E o título da lição é muito sugestivo para a resposta dessa pergunta, né? Porque tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Se eu me relaciono com as pessoas e dentro desse relacionamento eu consigo entender isso, que é tudo para a glória de Deus, eu vou sempre pensar em construir, em edificar, em ajudar para que aqueles que têm menos maturidade espiritual consigam subir degraus e quem sabe um dia estar junto conosco ou quem sabe até acima de nós, né? Porque cada um aqui tem uma capacidade de absorver conhecimento e de experimentar todas as coisas, né? Então, na minha visão, eu acredito que nesse sentido a gente consegue melhorar no dia a dia o nosso relacionamento com as pessoas. Muito bom. Pegando esse gancho que o Oswaldo estava falando com a gente já pode encaminhar aqui para o nosso próximo tópico, que eu achei maravilhoso aqui. O gancho para eu fazer, né? Pensando ainda, acho que esse imaginário, né? Porque a gente vai falando, é igual quando a gente lê um livro, a gente vai vendo por imagens, né? Então, ele falou da escadaria, eu tô com a escadaria aqui na minha cabeça, não sei se tá todo mundo com a escadaria aí também. Então, quando a gente imagina nessa escada, e cada um de nós vai estar ali num degrau, dependendo da maturidade espiritual, dependendo do quanto, enfim, isso, as hipóteses aqui, as variáveis, elas são inúmeras, né? E Deus sabe também até qual degrau a pessoa vai chegar, ou vai, enfim, cada um vai ter a sua própria experiência nessa jornada. Mas, pegando aqui essa questão da jornada cristã e do nosso... Eu preciso abaixar um degrau às vezes para que eu consiga entender alguns contextos e enxergar, talvez me colocar um pouco no lugar do outro, né? Quando eu precisar orientar. Foi exatamente essa questão do abaixar o degrau que a gente vê Paulo fazendo, né? Então, a lição aqui de segunda, que é para onde a gente está seguindo aqui, o título é o exemplo de abnegação. Então, o que Paulo fez? Dentro da cultura judaica, onde ele estava ali inserido, existiam várias atividades que eles costumavam fazer de uma certa forma. Quando Paulo decide, então, pregar o evangelho para as pessoas fora, né, para o que eles chamavam de gentios, ou seja, as pessoas que estavam fora do contexto ali né, das cidades ali que eram acesso ali de Jerusalém, etc. e tal. Quando ele decide pregar esse evangelho fora, ele pensa: quais são os impedimentos que essas pessoas vão olhar para mim, e por eu ser judeu, embora ele também era romano, né, mas por eu ser judeu, quais são os impedimentos que eu, como judeu, quando eu me propor a sair fora aqui desse meu contexto, que as pessoas olharão para mim e vão falar: tá, ele não serve para falar para nós porque ele é judeu. Então, quando Paulo fez essa auto-varredura, ele chegou à conclusão de que existiam algumas coisas que era direito dele enquanto pregador da palavra, mas que ele decidiu falar: não, é melhor eu me abster disso aqui, para não fazer com que as pessoas já nem aceitem o evangelho por conta disso. Então, a gente viu lá na lição que eram 3 coisas, né? A Bíblia traz ali como comer e beber. Então, nós estamos falando aqui de ter o dinheiro suficiente para você se manter, né? Para você comprar ali uma comida, para você comprar uma sandália, na época, né, eles andavam de sandália, para você ter
acho que casa ele não precisava necessariamente, porque ele vivia viajando, mas até os custos da viagem, o alimento que você vai levar nessa viagem, então ter um dinheiro para fazer essas viagens e se sustentar ali. Uma outra coisa que era algo também que fazia parte desse processo era você ter uma esposa, e essa foi uma outra coisa que Paulo abriu mão, né? Então, Paulo abriu mão de ter uma esposa, ele preferiu realmente fazer ali o discipulado dele sozinho. E a terceira coisa é ter um salário, que aí necessariamente era algo para que ele pudesse construir ali algo para ele, né? Eventualmente, quando ele decidisse, a gente sabe que não foi esse o desfecho, mas acho que na nossa cabeça a gente pensa, tá, eventualmente eu vou parar, e aí eu preciso ter um lugar para morar, né? Então, para ele poder ter alguma coisa ali para ele poder depois, em algum momento, assentar. E Paulo abriu mão, então, dessas três coisas, tanto dinheiro para as pessoas, para sustentar o ministério, um salário para ele mesmo e ter uma esposa. Foram as três coisas que Paulo, naquele momento, decidiu, porque ele achou que essas três áreas poderiam ser algum tipo de impedimento para as pessoas ouvirem a palavra. E aí a gente conhece o ministério de Paulo, ele sai, prega, converte gente em fora, né, daquele contexto que eles viviam ali de Jesus, monta muitas igrejas, inclusive uma das igrejas que a gente está estudando agora, se a gente está falando que a gente está se baseando aqui em Corinto, era uma das igrejas que Paulo tinha, né? O ministério de Paulo ajudou a perpetuar o estabelecimento dela ali. Então, é mais ou menos essa analogia da escada, né? E pensando, existem algumas coisas que nos são listas fazer. Era direito de Paulo ter o salário, ter alguém ali financiando as viagens, a comida, o alimento. Mas Paulo decidiu não, por mais que era algo que ele podia, ele decidiu não. Ele abriu mão. Então, uma das coisas que, às vezes, a gente como cristão pensa, né? Você tem liberdade para fazer escolhas? Tenho. E algumas dessas liberdades, está tudo bem, elas não vão infringir nenhum mandamento de Deus, elas não vão infringir necessariamente nenhuma conduta. Só que aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que convém? E aí tem uma frase que Ellen White escreveu, né, que todas as coisas podem até ser lícitas, mas nem todas convêm. Né? Então, não é tudo que convém. Então, essa é uma mensagem, gente, ela é simples, de certa forma, é aquilo que eu falei para vocês, eu acho ela bem simples, é verdade, eu posso fazer muitas coisas, mas será que convém eu fazê-las? E quem pode responder essa pergunta, né? É algo que a gente vai precisar olhar para nós mesmos, depende do degrau, depende de com quem eu converso, depende do contexto, depende de... Então, não é um sim ou não, é algo que a gente vai exigir da nossa parte ali, reflexão. E aí, aqui na nossa cultura, quando a gente pensa que, na sociedade que nós estamos inseridos, né, muitas vezes existem alguns direitos que nós temos, né, enquanto cidadãos. Então, nossa, a lista aqui. Então, a gente tem direitos, sejam eles em esferas do trabalho, a gente tem direitos, fiscais, a gente tem direitos, como um vizinho em casa, eu tenho direitos, por exemplo, né, enfim, deveres e direitos, né, mas a gente tem direito a bastante coisa. A gente, como adulto, essa é uma palavra perigosa, porque a gente tem bastante coisa para fazer que nem sempre é o que a gente quer, né? Mas a gente tem, as coisas, existe ali, né, uma troca, de certa forma. E aí a Bíblia vem e fala assim, olha, tudo bem, pode até ser o direito, mas será que convém? Né? E aí a Bíblia vem nos desafiar a refletir um pouco sobre isso. Então, o que significa necessariamente, eu voluntariamente, abrir mão de algo que eu realmente tenho direito? O que seria ali isso, na prática? Deixa eu pedir licença aqui e abrir alguns versículos para a gente começar a discussão aqui a respeito disso. Tá? Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tá? 7 a 8, perdão. E diz assim, ó, em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte na cruz. Tá? Se a gente vai agora lá para Efésios... Segura para mim, por favor. Se a gente vai agora em Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tá? Aí a gente pula agora lá para João, capítulo 13, versículo 34. Tá?
E diz assim: por isso, agora eu lhe dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Tá? E aí, para finalizar, aqui a parte dos versículos, e a gente falar mais sobre, a gente vai lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E está escrito assim, ó: fui crucificado em Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tá? O que esses versículos todos têm em comum? Né? Ele está falando do amor de Cristo. E exatamente é esse amor que o apóstolo Paulo, ele fala que era a solução dos problemas. Obrigada, Mara. A solução dos problemas que existiam ali na igreja de Corinto. A gente sabe que tem a questão de idolatria, falta de reverência no culto, imoralidade sexual, enfim. E o apóstolo Paulo dizia que a solução para esses problemas era o amor. Mas não é aquele amor, né, de eu estou passando mal. Não, é o amor abnegado, é o amor que vem de Deus, o amor que Cristo ensinou para a gente. E aí, exatamente essa questão de Paulo abrir mão dos direitos dele é o paradoxo do conhecimento versus o amor. O conhecimento por si só ele vai ensoberbecer, a pessoa vai ter orgulho. À medida que você coloca o amor junto do teu conhecimento, o amor pelo próximo, você torna a servir as pessoas. É um amor que você serve as pessoas. E aí, puxando o gancho, adiantando um pouquinho, para a gente ir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e é o famoso hino do amor, que fala que o amor é paciente, né? Ele já suporta todas as coisas, ele jamais acaba, ele é eterno, ele é benigno, né? Ele promove o bem, e ele não inveja, ou seja, ele não alegra-se com o bem do outro. Então, é esse o amor, o convite que Paulo faz para todos nós. Ele fazia a igreja de Corinto naquela época, e é um tema tão atual para a gente, que a gente precisa também puxar hoje para a nossa realidade. Hoje a gente vive numa sociedade que a gente recebe influência e tem muita informação, influência das coisas externas. E o desafio é como que a gente, sabendo desses direitos, eu paro e analiso. Bom, se o que eu estou fazendo é correto, mas se o que eu estou fazendo, de alguma forma, vai infringir, por exemplo, a fé do meu irmão, Paulo diz que a gente tem que parar 2 vezes, analisar, dizer, então, você tem que parar de fazer isso aqui, porque você vai prejudicar a fé do seu irmão, tá? Nesse sentido. E aí, para finalizar, é o nosso desafio, né, enquanto cristãos, que a gente comece, mesmo recebendo essa influência da sociedade, do mundo que a gente vive, como que a gente pode pegar o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente no livro de Coríntios e fazer a abrangência da nossa vida, de forma que ele meio que desafia a gente a olhar essa situação que a gente vive, o ambiente que a gente vive na sociedade, e tomar as nossas decisões não por meio do que a gente recebe, mas pelas lentes do Evangelho, pelo que ele está pregando aqui para a gente. Né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que esse amor que você trouxe para a gente, que Paulo colocou como solução, ele serve para qualquer época, para qualquer lugar, para qualquer circunstância, porque é um amor que considera. Eu acho que essa expressão ela é bem importante. É um amor que considera. Ele vai considerar tudo. Ele vai considerar a minha experiência, a minha vivência espiritual em relação à vivência espiritual do outro e vai me fazer descer os degraus necessários, os andares necessários, para que eu consiga me comunicar com o outro de uma forma que eu entenda o que o outro está sendo levado a pensar naquele momento de caminhada, especialmente se eu estiver descendo degraus. Eu me lembrar, talvez, do que eu sentia, do que eu pensava quando eu estava mais ou menos naquele degrau. Como eu me sentia, como eu pensava. Como eu fui abordado alguma vez ou outra. Foi bom ou foi ruim? E aí fazer isso de uma forma igual, se foi bom ou diferente, se foi ruim em relação ao outro. Então, o amor que Paulo está falando é um amor que considera. Um amor que considera que é um direito que eu tenho. Eu posso ter direitos. Mas executar esse direito, nesse momento, é a melhor coisa a ser feita? Pode ser que não. Num acidente de trânsito, você tem um carro novo, assegurado, que custa uma fortuna. Vem alguém com um carro muito simples, que está com os pneus desgastados e não pode trocá-los, e numa frenagem o carro derrapa e bate no seu. E para arrumar o seu para-choque, aquela pessoa teria que vender o carro dela. É seu direito.
executá-lo é a melhor opção? Talvez não seja. Então, o que Paulo está falando é, o amor que considera, ele se sobrepõe a uma série de coisas. Então, a gente precisa considerar isso. Quando o Eduardo falou no início que as pessoas que estavam falando sobre as carnes, comer ou não comer, a carne sacrificada aos ídolos, alguns diziam assim, não, mas eu não devo comer essa carne porque ela me lembra, sabe, daquilo que eu vivi quando eu fazia parte desse culto que sacrificava a carne aos ídolos. E aí as pessoas que já eram maduras, entre aspas, né, Paulo chamou de maduros, espirituais, que falavam, isso não tem nada a ver, nem são ídolos de verdade, são pedaços de pedra, pedaços de barro, pedaços de madeira, isso aí nem existe de fato. Essas pessoas talvez não levassem em consideração o que aquelas outras pessoas tinham como referência. E isso acontece muito na vida religiosa. Eu não digo na vida espiritual, porque a vida espiritual é uma coisa particular, mas a vida religiosa sou eu com você. Né? Eu com vocês, nós, enquanto grupo, corpo de Cristo. Então, eu preciso considerar o meu irmão que teve uma experiência de vida diferente da minha, e quando ele escuta determinado som, uma memória vem à sua mente, que é diferente da minha. Quando ele sente determinado cheiro, quando ele ouve determinada palavra, a referência dele é outra. Então, se ele reage, ou se ele age diferente de mim, eu preciso ter em mente que eu tenho que considerar a vivência, a experiência, a origem, a expectativa. E a única coisa que é capaz de fazer isso é o amor. Porque se eu não amar, se eu estiver preocupado só comigo mesmo, eu não considero nada. Porque está escrito, e é a lei, e é a letra, ou alguma coisa assim. E nós precisamos entender que o amor que faz diferença é o amor que considera. Considera a minha condição, considera a condição do outro, e considera direito ou não direito, executo ou não executo, não preciso, ok. Vamos ajudar o nosso irmão a crescer também, e vamos nos ajudar a nós mesmos nesse processo de compreensão de onde cada um está na caminhada com Deus. Eu só posso julgar a minha. Eu não posso julgar a sua caminhada, né? Porque, por mais que eu ache que eu esteja em um ponto espiritual mais elevado que o seu, isso não dá para a gente fazer esse tipo de mensuração. A gente não consegue medir isso. Né? Então, o que a gente pode é olhar para a nossa vida e falar, bom, eu compreendo isso dessa forma. E eu preciso ser capaz, ou pelo menos me esforçar para tentar entender como meu irmão considera. E a partir daí, nós vivemos vidas individuais buscando fazer tudo para a glória de Deus. Acho que a Neiva quer E colaborar. só complementando, e aí esse amor é o amor abnegado, né? É o amor que ele transforma, mas ele não transforma só quem está recebendo, mas quem também está dando é transformado. E talvez mais do que aquela pessoa que está recebendo o amor, o abnegado. Né? Acho que Deus ele não convida nós a sermos advogados, né? Ele convida a todos sentarem à mesa, né? Então, a mesa está posta, então a nossa parte é sentar à mesa e convidar outros a sentar à mesa para desfrutar a ceia que o Senhor está preparando, né? Tem preparado para nós. Então, é muito disso, né? É a empatia, né? E quem é a gente, né? Para falar que a gente não vai descer degrau se a gente tem um espelho que é Jesus Cristo, que desceu todos os degraus possíveis, né? Estava ali, é o rei do universo, veio esse mundo, né? E a gente, em outra oportunidade, falou sobre a mensagem da cruz, né? Nessa lição também, né? Então, quem é a gente para dizer que a gente não pode ser empático com alguém, né? Falar, Eduardo, sobre o amor de Jesus, né, e sobre os direitos de Jesus. Que direitos são os nossos perto dos direitos de Jesus, Filho de Deus? E o que ele fez com os direitos dele? Ele sacrificou aquilo, ele teve humildade e morreu por nós, né? Então, é o maior exemplo de sacrifício sobre os direitos, é o exemplo que Jesus deu para a gente, né? É morrer na cruz por nós. Muito bom, muito gostosa essa conversa aqui. E aí a gente vai continuar aqui e a gente vai entrar em Coríntios 10, né? E aí, de forma mais enfática aqui, a gente vai falar sobre o tudo para a glória dele. Não que a gente não tenha falado até agora, mas de uma forma mais prática a gente vai falar aqui. Em 1 Coríntios 10, Paulo cita um pouco da história do povo de Israel no deserto, né? Então, o povo tinha sido liberto, né? Libertado do Egito, atravessado o Mar Vermelho, recebido inúmeras bênçãos, né? O alimento e água da parte de Deus, né? O maná, todo o milagre que eles tinham visto ali. E mesmo assim, muitos se afastaram e caíram em diferentes formas de infidelidade, né? E aí, de alguma forma, Paulo traz isso para os hebreus também, porque ele chama, para
para o povo de Corinto, né? Para os coríntios, né? Não sei falar. Os coríntios, não é corintiano não, né? Tá bom. Para os coríntios, então eles também haviam recebido grandes privilégios espirituais. Mas isso também não quer dizer que eles estavam livres de cair em tentação, né? E aí vem aquela famosa frase, né, que está na ponta da língua de todo cristão, assim, ó, quem está de pé, cuidado para não cair, né? Cuidado para não cair. E aí a questão da idolatria, que a Leiva comentou aqui, aparece com força também nesse capítulo, né? E aí para os coríntios, eles envolviam festas, envolviam templos pagãos, algumas práticas comuns, né, ali do dia a dia deles. E aí Paulo ele demonstra que certas escolhas elas não são neutras, né? Na verdade, nenhuma escolha é neutra, né? Nenhuma escolha que a gente faz é neutra. Mesmo quando ela parece normal, uma escolha do cotidiano, da nossa vida social, alguma coisa que eu ponho para assistir, alguma coisa que eu falo para alguém, nada disso é neutro. Sempre envolve alguma questão, né? E aí, tem até uma frase que eu anotei aqui, eu gostaria de compartilhar, que toda escolha nossa, ela aponta para um altar. Você decidiu hoje vir aqui, você vai decidir algumas coisas na sua casa, e aí você pode pensar, mas essa decisão não tem nada a ver. Tem. Toda decisão nossa, ela aponta para um altar. Mesmo quando a gente não percebe diante do que nós estamos nos curvando. Porque, às vezes, você toma uma decisão, você fala, mas isso aqui, nem pensei se isso aqui é para Deus ou não é. Mas sempre a gente está se curvando diante de uma escolha, de um altar, né? E aí a gente pode pensar como uma bússola. A bússola, ela não escolhe o caminho por nós, né? Ela aponta o caminho. E aí que entra a frase da lição, né? Tudo para a glória de Deus. Então, quem sabe essa frase é o nosso guia e a nossa bússola. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente faz essa pequena pergunta. É para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, ok. Não é para a glória de Deus, preciso dar ré, preciso repensar essa decisão, né? E a gente precisa ter essa bússola diante das nossas decisões, dos nossos caminhos, das nossas prioridades da vida, diante dos nossos hábitos. E aí, mais uma vez, vamos aqui continuar essa conversa gostosa. Pensando nisso, né, de tudo para a glória de Deus, será que isso serve para todos os critérios, para tudo da nossa vida mesmo, né? Todas as escolhas que a gente faz, ou são áreas específicas da vida, né? E como aplicar isso, né? Trazer isso para a nossa vida. Se é para tudo, se é para alguma área, se é para tudo, como fazer, se é para alguma área específica, como fazer. Vamos discutir isso junto aqui? A própria declaração de Paulo, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ela já dá para nós a ideia, o referencial de quais áreas da nossa vida precisam ser afetadas pela intencionalidade de agradar a Deus. Paulo podia ter falado, quer cultuais, quer estudais. Não, mas Paulo volta na essência da essência, do básico do básico. Só faltou ele falar assim, quer respirais? Mas como respirar não é uma questão de opção, ele colocou para nós a coisa mais essencial e mais básica, que é opcional. Se nós tentarmos ficar sem oxigênio, a gente vai morrer em poucos minutos. Sem água em poucos dias e sem comida em poucas semanas. Sabemos disso. Isso é o processo natural do ser humano. Né? Se a gente ficar sem respirar, a gente vai entrar em toxicidade metabólica aí, por falta de oxigênio, por excesso de gás carbônico, e dependendo da respiração, o contrário, vai entrar em falência, em colapso, vai morrer. Água, a mesma coisa, e comida vai ser falta de energia, falta de combustível, aí colapso também do nosso organismo e morte. Beleza. Então, Paulo falou, olha, eu não posso escolher respirar ou não respirar, né? Eu não posso escolher comer ou beber, mas eu posso escolher o que comer ou o que beber. Então, ele voltou no mais essencial de tudo e falou, olha, daqui para frente, a partir daqui, para lá, ou seja, tudo de agora em diante, a partir de comida e bebida, tem que ser para a glória de Deus. E a gente começa a se perguntar, será que a gente usa esse critério? E esse critério, o Eduardo falou que a gente faz escolhas no automático. E faz mesmo, né? Se você não tem uniforme, eu adoro uniforme. Porque uniforme você não tem que escolher.
Você abre o guarda-roupa, pega a roupa, coloca e vai. É a glória. Para quem não gosta de escolher roupa, eu detesto escolher roupa, é bom. Mas às vezes você não tem opção, você tem que escolher. E aí quando você vai escolher, às vezes você pensa que está escolhendo no automático. Mas isso é uma sensação. De fato, você está escolhendo baseado em ideias, em conceitos já pré-estabelecidos na sua mente. Que já foram consolidados ali, já foram definidos ali. Talvez sejam até subconscientes, Sim. mas já estão consolidados. E aí as escolhas que nós fazemos, elas vão de fato apontar para que altar nós estamos nos curvando. Sejam elas escolhas aparentemente automáticas, ou escolhas que a gente precisa de mais tempo para colocar em ordem as coisas aqui, encaixar as peças no lugar e tomar uma decisão mais racional. Então, vou escolher qual profissão que eu vou seguir. Pô, ninguém faz isso assim no automático. Não, você senta, pensa, conversa, faz teste de aptidão e faz um monte de coisa para tentar escolher alguma coisa que você vai acertar no futuro. E a gente muitas vezes erra em uma série de coisas. Então, o que Paulo está dizendo é, você vai comer. Quando você olha para o seu prato, você consegue dizer que esse ato de se alimentar dessa refeição glorifica a Deus? Você vai beber algo. Aquilo que você vai beber, esse ato de beber essa determinada bebida, te leva a acreditar que, de fato, ingerir este líquido está sendo para a glória de Deus? Porque quando a gente fala de idolatria, e os coríntios tinham muito isso, eles tinham muitos deuses, ídolos eram peças produzidas por seres humanos para que eles pudessem cultuar. Mas nós sabemos que ídolo é muito mais do que isso. Ídolo é tudo que toma a primazia de Deus na nossa vida. O lugar mais importante, o ponto principal, o altar, o trono na nossa vida. E às vezes quem está sentado nesse trono sou eu. E aí eu começo a idolatrar a mim mesmo, satisfazendo apenas as minhas vontades, os meus desejos, sem passar do crivo da glória de Deus. De ser ou não ser para a glória de Deus. Sim. Então, esse crivo tira a gente do trono e coloca Deus nesse lugar. Para que a gente se pergunte, beleza, Deus de fato tem o controle da minha vida? E aí tudo, você vai se perguntar quando você vai clicar quando você vai apertar lá o botão da Netflix para escolher qual vai ser o filme que você vai assistir, a série que você vai assistir. Quando você vai digitar no seu computador em que site você vai navegar. Quando você vai escolher uma roupa. Quando você vai... Claro que existem coisas que às vezes acontecem de maneira, não é nem espontânea, mas reativa. Alguém fala alguma coisa e você, pum, devolve. E você sabe que aquilo aí não foi para a glória de Deus e que você acabou cometendo um erro, e aí é o momento da gente se arrepender e tal, mas tudo aquilo que nós fomos capazes de passar pelo crivo da decisão consciente, nós precisamos exercitar e nos perguntar constantemente, isso que eu como, que eu bebo, que eu visto, que eu deixo de vestir, que eu uso, que eu deixo de usar, que eu assisto, que eu deixo de assistir, é para a glória de Deus? Porque eu estava ouvindo outro dia um áudio, né? Do Clóvis de Barros. Eu gosto muito dele. Acho ele muito legal. Gosto da maneira que ele fala, gosto do senso de humor que ele tem. Eu acho muito legal. E ele estava falando pra gente, nesse áudio que eu estava escutando, que a gente precisa começar a fazer as coisas de maneira forçada no início. Ele fala, ninguém começa sendo um bom professor. Você começa se esforçando bastante para produzir uma boa aula. E aí você se esforça para apresentar uma boa aula. Conforme o tempo passa, você tem que se esforçar menos para produzir uma aula tão boa quanto aquela. Vai chegar em um momento em que você vai produzir aquela aula de uma maneira tão simples, de forma tão fácil, de uma maneira tão fluida, que você se tornou um bom professor. Você primeiro se esforçava para tentar ser um bom professor, mas a partir do momento que você faz aquilo constantemente, redundantemente, com consistência, com frequência, aquilo passa a ser quem você se torna. Isso tem que ver com as nossas decisões. Às vezes, ou no início da nossa caminhada, ou às vezes num processo de alteração, de mudança, de adequação da nossa vida, que nós precisamos fazer para redirecionar a nossa vida para Deus, nós precisamos fazer isso de maneira intencional. Às vezes até meio forçosa, sabe? Eu quero, mas eu não vou. Ou eu não quero, mas eu vou. E isso vai acontecer, por muitas vezes, de maneira intencional, forçada, pensada e decidida. Mas com o tempo, aquilo vai se tornar quem você é. Você vai fazer tantas ações
justas que você vai se tornar uma pessoa justa. Você vai fazer tantas boas ações de maneira forçada no início que você vai se tornar uma pessoa boa. E eu nem vou entrar em juízo de valor sobre ser ou não ser bom, mas o que eu quero dizer é, quando nós começamos a subjugar a nossa vontade e colocarmos tudo para que seja feito para a glória de Deus, até aquelas ações ou decisões que são automáticas vão naturalmente se tornar para a glória de Deus, porque aquilo passou a ser o que nós somos. Perfeito. Porque nós nos tornamos ao longo do tempo. É isso mesmo. Gente, é isso. Acho que infelizmente o nosso tempo, né, é curto, mas para a gente fazer um fechamento aqui, né? Eu acho que a lição que a gente viu essa semana, né, que é essa lição 5, que é tudo para a glória de Deus, eu sinto às vezes que a gente fica com uma consciência pesada, porque não tem nenhum assunto aqui que a gente não comentou que você fala, esse aspecto na minha vida precisa de uma revisão. Porque é sobre isso, eu acho que é por isso que a gente traz esses assuntos aqui, justamente é Deus falando, nos mostrando, né, os aspectos da nossa vida que a gente precisa às vezes falar, nossa, tinha esquecido dessa parte. Deixa eu dar uma olhadinha interna, como que eu estou olhando, como que eu estou cuidando desse aspecto da nossa vida. Então, muitos dos conselhos que Paulo traz para nós é para chamar a nossa atenção, nosso alerta, né? Para despertar em nós essa questão do, isso aqui é algo que eu preciso talvez agora começar a dedicar meu tempo. Eu falei da outra vez que eu estive aqui, falo novamente, né, sobre os nossos momentos de ócio. Isso é muito importante na sociedade que a gente vive hoje. A gente só consegue ouvir a voz de Deus quando está tudo em silêncio. E hoje, nesse mundo que a gente vive, nós não temos silêncio. Nós não temos input. É o tempo todo com input. É olhando o celular, é vendo isso. Então, é nesses momentos de ócio que Deus nos convida a fazer essas reflexões, esse exame de vida mesmo. Mas, mais do que chamar nossa atenção, nós temos que lembrar o seguinte, e aí se essa sensação de peso, né, te abate às vezes, pensa, nossa, eu não sei se eu consigo, e de fato nós não conseguimos, eu acho que é aí que está o ponto. O amor que a gente tanto discutiu aqui, que vai fazer a gente descer o degrau, que vai fazer a gente ter mais empatia, que vai fazer a gente perceber quem que a gente está colocando no altar da nossa vida, né, se tem alguma coisa que está ocupando ali o ponto da idolatria, ele é um dom de Deus. Então, nós precisamos nos lembrar que quem vai nos ajudar a desenvolver esse amor que a gente está discutindo aqui, quem vai nos ajudar a tirar eu não sei o que a gente está colocando no altar, né? Se não é Deus ainda, ou se não é Deus o todo o tempo, porque eu acho que o ponto é esse, a gente já colocou Deus, mas às vezes a gente tira e põe outra coisa, daqui a pouco a gente volta. Então, essa regularidade de manter Deus nesse altar verdadeiramente, isso também é um dom de Deus. E é o amor de Cristo que vai nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, acho que o meu fechamento para essa lição aqui, gente, é assim, ó. Ore, peça para Deus desenvolver esse amor em você, para que você possa, em algum momento, começar a refletir esse amor. A gente não vai conseguir dar para os outros aquilo que a gente não é cheio. E o único que nos enche aqui é realmente esse amor de Cristo. Então, peça para Deus nas suas orações, né? Peça para que Deus te encha desse amor e que Ele transborde. E que essas advertências que Paulo nos dá, seja com a idolatria, de dedicar o amor ao próximo, de ter empatia, né? Mais amor ao próximo mesmo, né? Que seja algo que seja fácil para nós, não porque eu fiz, mas porque Deus está fazendo em mim. Então, isso acho que é um ponto muito importante da gente lembrar. Nós precisamos continuar a nossa caminhada cristã, de nos entregar e de clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia, que Ele continue nos enchendo desse amor. Então, acho que esse é o nosso maior desejo, né? Que Cristo continue nos enchendo desse amor, que Ele possa transbordar, que nós possamos sempre olhar para o outro da mesma forma como Cristo nos olha, com um amor infinito e perfeito. Porque aqui nessa terra, nosso amor sempre vai ser imperfeito, infelizmente, né? Até que Cristo volte. Então, esse é o meu recado para vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós agradecemos, compartilhe e até a próxima.